esse professor Frank, seu professor de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia cristã. E a filosofia cristã ela aconteceu na Idade Média. A Idade Média aconteceu entre os séculos V ao século XV. A filosofia cristã ela se desenvolveu principalmente a partir do século XII, onde a Igreja viu a necessidade de provar a existência de Deus partindo da filosofia. A filosofia discordava, em partes, da necessidade de submissão do ser humano com Deus. Então isso fazia com que a primeira filosofia, que era a filosofia dos gregos, entrasse em divergência com o pensamento católico, com o pensamento cristão, né? E aí nós vamos começar falando sobre o período chamado patrística, né? Onde a filosofia ela tenta se apaziguar com a fé. Ocorre a tentativa de apaziguamento entre a filosofia e a fé. Um dos principais filósofos desse período foi Agostinho, para a Igreja Católica, Santo Agostinho. Santo Agostinho, vamos falar um pouco da trajetória dele. Santo Agostinho era ateu, né? Então, até os 30 anos de idade, Santo Agostinho não acreditava na existência de Deus. Foi a partir dos 30 anos de idade, ele se converteu ao cristianismo e resolveu, né, seguir a carreira missionária, né? Se tornou padre, depois bispo, e mesmo sendo bispo, né, também trabalhou a questão do pensamento filosófico. Santo Agostinho é um dos principais filósofos, não só para a Igreja Católica, como também para a Igreja protestante, a Igreja Evangélica. Então, o Agostinho foi um importante filósofo para discernir o pensamento religioso até mesmo para os protestantes. Então, a forma de acreditar, de pensar na existência de Deus, tem um dos principais responsáveis, Agostinho, ou para a Igreja Católica, Santo Agostinho, né? Aí nós temos, nesse pensamento de Santo Agostinho, Agostinho ele acreditava o seguinte, que o ser humano ele pode escolher dois lados, ou a heresia ou a salvação. Cabe a nós escolher se nós vamos ir para o céu, vamos querer ir para o céu ou ir para o inferno. Para que consigamos essa salvação, precisamos ser pessoas com boa conduta na terra. Essa boa conduta é que nos promoverá a salvação. Só que Agostinho ele entra em discordância com Pelágio, um outro filósofo da época. Só que Pelágio ele falava o seguinte: o homem pode alcançar a salvação por si próprio. Então esse filósofo chamado Pelágio ele acreditava o seguinte: nós não precisamos de Deus ou da igreja para alcançar a salvação. Essa submissão total a Deus, quero dizer nesse sentido. Então a igreja ela já é diferente. A igreja, o pensamento cristão é diferente. Ele falava o seguinte: olha, você tem que ser submisso a Deus, você precisa ir à igreja, você precisa ter uma religião e por aí vai. Para o Pelágio, o ser humano ele tem a sua capacidade individual de escolha. A sua razão vai lhe possibilitar escolher se ele vai ser uma pessoa do bem ou se ele vai trilhar pelos caminhos obscuros. Já o Agostinho ele discordava dessa situação. E aí, nesse texto onde a gente discute a questão da liberdade e do pecado. Para Agostinho, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com a conduta a cometer um pecado. Em que sentido? O prazer, o prazer, as coisas que nos dão vontade, geralmente elas proporcionam o pecado. Se nós não tivermos uma religião, se nós não tivermos a submissão a Deus, nós estamos sujeitos a cometer o pecado. Esse era o pensamento de Agostinho. Então, para ele, o prazer, aquilo que proporciona ao homem aquela sensação de que eu posso, que eu quero, né? Essa liberdade, né? O que a filosofia dos gregos mencionava, para ele isso aí é o caminho que pode levar o homem a cometer o pecado. É nesse sentido que ele fala que nós já nascemos pecadores, porque essas coisas prazerosas, essas coisas onde o homem tem o sentimento de que aquilo lá é bom para ele, que ele é o melhor, eu sou rei, eu sou o melhor, hoje eu estou... Então essa coisa exagerada, prazerosa, para Agostinho, isso pode levar o homem a cometer o pecado. Então, para ele, nós sim somos submissos a Deus,
E essa submissão a Deus é que vai levar o homem colocar um freio nessa situação. Se o homem não tiver esse freio, ele pode estar trilhando para o caminho errado. Então esse era o pensamento de Agostinho, né? Que a religião ela é necessária nesse sentido. De que se nós formos totalmente livres de uma conduta, as ações negativas podem contaminar o homem. Então, por exemplo, para ele, a razão, né, nem sempre ela está relacionada com as questões prazerosas, com aquilo que traz para o homem um aumento de ego, de sentimento de grande felicidade. Então, para ele, o que acontece? A razão, ela proporciona ao homem o pensamento, e esse pensamento é que vai levar o homem à existência de uma religião. Então, para Agostinho, o homem necessita sim ter uma religião. E aí o Pelágio ele entra em discordância com Agostinho, porque para ele qualquer pessoa, sendo boa, praticando boas ações na terra, ele pode conseguir a salvação. Então esse era um pouco do pensamento de Agostinho, a existência do pecado, de que nós já nascemos sujeitos a cometer o pecado, que como nós somos carnais, nós sentimos prazer nas coisas. Esse prazer, se não for controlado, se não tiver, por exemplo, algo para nos polir, nos moldar, isso pode nos levar a um exagero, ao pecado. Né? Esse era o pensamento dele. Ok? Um forte abraço a vocês e até a nossa próxima aula.